Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Há pouco mais de 2 anos entrou em funcionamento o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC. Essa máquina, por seu tamanho e objetivos, pode ser considerada o maior empreendimento tecnológico e científico da atualidade. Na palestra de hoje, o professor Magno Machado fala sobre o modelo padrão das partículas e discute os principais aspectos do LHC. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS promove na Livraria Cultura palestras que buscam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui no programa Simplifísica. Então, vou começar com a questão do modelo padrão. Então, o modelo padrão é a nossa teoria, né, de como é que as partículas elementares interagem, né, e quais tipos de interação são possíveis e como é que a gente classifica elas. Essa classificação, na verdade, é embasada por teorias, a gente chama hoje em dia de teorias quânticas de campos. Para cada tipo de interação a gente tem uma teoria quântica de campos associada para explicar como é que essas partículas interagem, como é que elas existem, né, na natureza. Então, as partículas elementares, eu comecei a fazer uma listagem delas e as características de cada uma. Então, as partículas elementares mais conhecidas, aí, que a gente conhece, o elétron, por exemplo, são os leptons, tá? Vou falar dos férmions. Então, e leptons são um caso de férmions. Não quero entrar muito em detalhe o que é um férmion. Um férmion é uma partícula de spin seminteiro. Spin é o momento angular intrínseco da partícula. Não vou entrar em todos os detalhes, mas vocês conhecem um elétron. Primeiro ouviram falar de um elétron. Ele está dentro da família dos leptons. Então, os leptons são partículas elementares que interagem via interação eletromagnética e uma outra interação que é a eletrofraca. Por exemplo, um exemplo de processo eletrofraco é o decaimento do nêutron, lá em processo de decaimento beta, por exemplo. Então, os leptons, a gente tem 3 famílias de leptons. Os mais leves, você tem o elétron e o neutrino do elétron. O neutrino, então, é sem carga e, a princípio, massa zero ou pequena massa. A gente tem leptons intermediários, que é o muon e o neutrino do muon. A gente tem o tau e o neutrino do tau. Então, basicamente, tem 3 famílias, aí com a massa aumentando. As massas aqui estão escritas em unidades de GeV. A gente, na física de partículas, usa como unidade para massa e energia GeV. A gente usa o que a gente chama de unidades naturais, onde a velocidade da luz é 1 e o H, a constante Planck, é 1 também. O conjunto de partículas elementares são os quarks. Os leptons, como eu disse, eles interagem via interação eletromagnética e eletrofraca. No caso dos quarks, eles estão confinados dentro dos hadrons, que a gente vai ver o que é um hadron daqui a pouco, né? E eles interagem via interação forte. Então, eles são mantidos ligados por interação forte, e também eles podem interagir via interação eletrofraca também. Bom, a gente tem os quarks mais leves. Então, os quarks também são férmions, tem spin seminteiro. A novidade aqui é que a carga deles é fracionária. Então, é uma carga fracionária relativa à carga do elétron, por exemplo. Então, eu tenho um conjunto, uma dupla de mais leves, o down e o up. Nos intermediários eu tenho o strange e o charm. E depois eu tenho os mais pesados, que são o bottom e o top. Claro que a gente encontra nos hadrons estáveis os mais leves até o strange. Os quarks C, top e bottom têm que ser gerados, eles aparecem, né, nos hadrons que são produzidos artificialmente em aceleradores. Bom, agora eu falei dos férmions, que tem spin seminteiro. Eu tenho um conjunto de partículas que são os bósons intermediários, são bósons, então. Bósons, então, tem spin inteiro. E esses bósons, na teoria vigente, nas teorias quânticas de campo, eles são os mediadores da interação. Então, a gente não fala mais em questão de a interação entre 2 partículas, não se dá através de campos, mas sim através da troca de bósons intermediários. Então, para cada tipo de interação, a gente tem um bóson intermediário relacionado. Por exemplo, para a interação eletromagnética, você tem 2 partículas carregadas eletricamente, elas interagem via a troca de um bóson sem massa, que no caso é o fóton, que é o mais conhecido dos bósons de interação. Uma interação que não é muito comum é a questão da interação fraca.
A interação fraca mediada, então, é dado pela a ação dos bósons intermediários massivos. Então a gente tem bósons W positivo e negativo e um bóson neutro, tá? Esses bósons, então, são os bósons intermediários de interação eletrofraca. Eles são massivos, então isso dá um caráter de curto alcance para a interação eletrofraca. Inclusive tem as massas aqui desses bósons, tá? São pesados, da ordem de 80 GeV. Eu vou só dar um dado aqui, um próton tem a massa de 1 GeV, mais ou menos. Então a massa de repouso, de um W, por exemplo, de um Z, é 90 ou 80 vezes mais massivo em unidades de GeV que um próton. Então eles existem por um tempo muito curto, decaem em um certo canal de decaimento. Como eu falei, os quarks interagem via interação forte, eles estão confinados, né? Isso é uma propriedade da QCD, da teoria da interação forte. Os quarks estão confinados dentro dos hadrons, né? Eles nunca aparecem sozinhos, dando sopa, eles estão confinados e a modo de interação deles, os bósons da interação, são os gluons. Tá? Os gluons são partículas que têm carga de cor e, a princípio, massa nula. Um elemento que está importante, eu falei a respeito dos bósons de interação, tem um bóson que ainda não... Bom, todos eles já foram detectados indiretamente, já tem evidência experimental deles, mas um bóson que não foi ainda detectado é o bóson de Higgs. Então eu falei que cada interação tem uma partícula, que é um bóson, né, responsável pela interação, é o mediador da interação. Tá? Tem um campo no modelo padrão que tem um bóson associado que ainda não foi detectado, que é o bóson de Higgs. Então o bóson de Higgs é o quantum, né, a partícula de intermediação desse campo. A característica desse campo de Higgs é que, mesmo se eu não tenha nenhuma fonte, esse campo sempre existe. E a importância desse campo é que ele dá, a princípio, massa para as partículas. Então a interação das partículas com esse campo de Higgs fornece a massa. Mesmo no vácuo, esse campo de Higgs adquire o valor esperado do vácuo diferente de zero. Isso tem uma série de consequências. Aí tem esse bóson associado ao campo de Higgs, que dá origem à massa das partículas, e não foi detectado. Isso é uma dos santo grau aí do LHC, tentar achar esse bóson. Tá? O problema de achar ele é que, a princípio, ele é massivo, ele tem massa muito grande. Ele é 130 a 190 GeV mais pesado do que a massa de repouso do próton. Tem dois problemas aí. O modo de decaimento dele é... Bom, ele é produzido em pequena taxa, né, que é massivo. E outra coisa é que eu tenho que ter energia de centro de massa no teu acelerador, que pelo menos me dê uma massa de repouso, a energia suficiente para eu conseguir criar uma partícula com essa massa de repouso. Esse aqui é o Peter Higgs, o bóson de Higgs, é uma homenagem a quem propôs o mecanismo de Higgs. Tá? Aqui ele está com uma foto dentro do túnel do LHC. Falar um pouquinho sobre aceleradores, porque todas essas partículas são, a princípio, confirmadas ou detectadas experimentalmente em aceleradores. Claro, a gente usava raios cósmicos inicialmente como o acelerador natural, mas agora a gente faz aceleradores artificiais, então a gente usa uma física de aceleração de partículas carregadas para gerar partículas e estudar partículas. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre física de aceleradores. O que está por trás de colidir partículas em aceleradores é duas coisas. Uma é que eu posso criar, se eu tenho energia suficiente nos dois feixes, eu posso criar, através daquela equação famosa do Einstein lá, né? Se eu tenho energia suficiente, eu posso criar partículas. Então, se eu quero criar uma partícula de massa m, por exemplo, bóson de Higgs, por exemplo, eu tenho que entregar na minha colisão uma energia, né, de centro de massa suficiente para criar essa partícula, pelo menos em repouso. Então, essa é a jogada de por que eu uso aceleradores. Criar artificialmente partículas através da fórmula mc², né, relação energia-massa, de repouso, e também sondas que são capazes de fazer uma resolução muito pequena através de grande momento, e o grande momento, na verdade, está falando em relação a uma energia muito alta do feixe. Bom, antigamente os aceleradores artificiais eram do tipo alvo fixo. Alvo fixo quer dizer que você tinha um projétil que colidia contra um alvo e aí você via os produtos dessa colisão. Os produtos dessa colisão, então, eram detectados em detectores atrás do teu alvo. Hoje em dia não se usa mais, ou pelo menos é desvantajoso para o que a gente quer saber, é o nível de energia, a energia de centro de massa que a gente quer e a resolução, o lambda que a gente quer. É mais interessante usar colliders, tá? Colliders, então a gente tem dois feixes e esses dois feixes colidem, e aí sim eu tenho um detector que capta, né, os produtos da colisão. Qual é que é a diferença entre esses dois? Por que é mais vantajoso usar collider e não um alvo fixo?
é que para a mesma energia de feixe, que eu chamei aqui de feixe, para a mesma energia de feixe, a energia de centro de massa, a energia disponível para criar partículas, para fazer som e tudo mais, é muito menor no caso de alvo fixo, por exemplo. O LHC é desse tipo, é um collider com dois feixes de próton colidindo, e obviamente eu consigo maximizar a energia disponível para as coisas que eu quero estudar. Bom, aí, como eu falei, eu uso um collider ou um experimento de alvo fixo e aí detecto os produtos da colisão. Os produtos da colisão vão dizer a física que vai acontecer. Tá? Como é que eu meço isso? Os experimentais usam detectores, e aí para cada partícula do subproduto da colisão, eles usam um tipo especial de detector. Então, cada partícula, eles usam um aparato especial para coletar o rastro e as características daquela partícula. Bom, falando um pouquinho do que é a física de aceleradores, eu vou entrar no LHC, que é um collider específico, mas antes de falar do LHC, o LHC está localizado no CERN. Bom, o CERN, o que é o CERN? É a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Ela não faz mais pesquisa nuclear, mas ela é antiga, dos anos 54. Inicialmente fundada para estudar a física nuclear, mas depois ela abriu para física de alta energia. Então, é um complexo, o CERN é um complexo de aceleradores. Tá? O LHC é um experimento no CERN. Só para localizar onde é que está o LHC, o CERN e o anel do LHC está na fronteira então, da Suíça com a França. Aqui então dá a foto, né, do anel do LHC. Então ele cobre 2 países dessa fronteira Suíça-França. Bom, ele não está na superfície, ele está a 100 metros ou mais abaixo da superfície. Então o anel está no subterrâneo. E esse anel tem uma circunferência de 27 km, o raio é mais ou menos 5 km. Okay? E nesses anéis eu tenho 2 feixes, não é um collider, eu tenho 2 feixes de prótons. E em alguns pontos, que são os pontos dos experimentos, aqui são os 4 principais, eu tenho os lugares onde os feixes vão se encontrar, e lá tem todo aquele aparato de detecção. Tá? Aqui alguns números sobre o LHC. Então, a circunferência, como eu já disse, é da ordem de 27 km. Algumas características do feixe, né? Bom, eles andam muito rápido, são partículas relativísticas, então dá para entender que eles dão várias voltas por segundo nesses anéis. A temperatura da colisão, quando ocorre, né, é muito alta. Mas é interessante que a temperatura na colisão é altíssima, então a gente diz que lá a gente pode recriar condições próximo do Big Bang. A gente tem temperaturas altas, né, e densidade de matéria alta também. Aqui também tem um resumo sobre as colisões e os feixes, né? A energia dos feixes não chegou nessa energia ainda, a gente está em 3.5 para próton-próton, ela não chegou nessa energia desenhada, e em algum momento, daqui a uns anos, acho que o ano que vem, vai se chegar nessa energia de 7 TeV, não chegou ainda, está na metade disso. A luminosidade, que é uma coisa importante, tem a ver com o número de eventos que eu sou capaz de medir no meu acelerador, depende da luminosidade, da brilhância, né, do acelerador. O número os feixes não são contínuos, eles são feitos em pacotes, né? Eu tenho 2.800, da ordem de 3.000 pacotinhos de feixes de próton, né? Cada pacotinho desses tem da ordem de 10 na 11 prótons dentro. A frequência de colisão dos pacotinhos, né, é alta, é 4/10 na 7 Hz, ou seja, é um número alto por segundo de colisões de pacotinhos quando a colisão ocorre. O número de colisões de próton-próton, um próton com o outro, quando ocorre a colisão, é da ordem de 10 na 9 Hz, ou seja, é 1 bilhão de colisões de próton por segundo quando eu estou colidindo eles. Bom, e aí eu posso estudar colisões de partículas constituintes. Como eu estou colidindo prótons, e os prótons têm quarks constituintes, quando eu faço a colisão de próton-próton nessa energia, eu sou capaz então de estudar a colisão quark-quark, o que acontece com a interação dos quarks, né? Nesse limite eu consigo estudar a liberdade assintótica e tudo mais. Bom, claro que os detectores não medem todas as colisões, a colisão o número de colisões por segundo é altíssimo, há uma seleção disso. Então há um evento em cada 10 trilhões de eventos é selecionado e é guardado.